E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoe cada um aqui presente e também os irmãos aí através da internet. Que vocês sejam ricamente abençoados por Deus nesta noite, a noite de Santa Ceia do Senhor. Nós vamos começar a nossa leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 21 e 22, e depois nós vamos voltar para o capítulo 1. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Falando do lesbianismo, né? E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homem, falando do homem sexualista, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm.
Veja que Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Pai Celestial, só o Senhor para falar em nossos corações, nos dá advertência nesta noite de ceia, falar através da mensagem do Teu profeta, abençoando a cada coração, falando com cada um de nós, porque o Senhor, que cada mensagem, ou o Senhor fecha mais a porta, ou o Senhor dá um convite para que a pessoa se arrependa, chama a um arrependimento, para que venha se arrepender, receber o perdão dos seus pecados. Senhor, nos ajuda nesta hora, neste momento tão tremendo, Senhor. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e venha usar como o Senhor assim o queira usar. Pedimos a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos. Deus os abençoe. Um tema um pouquinho estranho, né? De acordo com o que a gente tem lido aqui, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Esse primeiro capítulo é muito importante, né? Muito tremendo mesmo. A gente não vê quase nenhum apóstolo escrevendo algo como o apóstolo São Paulo está escrevendo, e não falando somente do seu tempo, né? Como a Bíblia tem um duplo significado, mas falando desse dia que nós estamos vivendo, né? O irmão Brana, no seu dia, ele também falou do aumento, né, da impiedade, do pecado, do homossexualista, da pedofilia, de todas essas coisas. Por quê? Porque o homem, ele deixou o Criador para adorar a criatura. E, às vezes, a pessoa está pensando que está fazendo algo muito bom para Deus, quando, na verdade, está fazendo um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. E Deus entregou o homem a sentimentos perversos. Por quê? Porque rejeitaram a verdade, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira. O profeta diz que essas coisas entrou também dentro da igreja, entrou dentro do ministério. E isso aconteceu dentro do seu dia, né? São 60 anos da morte do irmão Brana. E durante esses 60 anos, as coisas, cada dia mais, ficaram piores. O homem, a igreja, o governo nunca melhorou. Toda campanha política, um está criticando o outro e dizendo que ele vai fazer melhor. E o mundo, cada dia mais, está se afundando. As falsas promessas, hoje se fala de fake news, né? E se você chega a esse capítulo 1 de Romanos, você vai ver que o mundo, Jesus ainda falou no seu dia, né? Quando ele trouxe o sermão da montanha, ele falou sobre os dias de Sodoma. Ele falou dos dias de Noé, mas ele também falou dos dias de Sodoma, né? O homem deixou a mulher casar com a mulher para casar com um homem, né? A mulher deixou de casar com um homem para casar com uma mulher. É o mundo que nós temos chegado. Existem leis, há leis para defender isto, né? Porque o que eles querem fazer? Eles querem, naqueles dias da Era das Trevas, eles queimaram as Bíblias, né?
Hoje eles estão tentando apagar a luz da Bíblia, né? Estão fazendo Deus calar, e o homem falar, né? E o homem impor a sua lei. A parte do casamento, os cartórios já fazem casamento também, de mulher com mulher, homem com homem. Nós vemos a condição. Quando você se depara com uma escritura dessa, que o Espírito Santo nos mostra, que você tem que falar. Você tem que pregar. E hoje é o seguinte, hoje a gente não prega mais debaixo de uma árvore, a gente não prega mais num salãozinho ali no porão da falecida mãe do irmão Lindomar, onde não tinha internet, não tinha nada, somente nós ali escutávamos e mais ninguém, né? Não, hoje o mundo escuta, a África, a Europa, toda parte. Hoje não se fala mais no porão. Jesus disse que aquilo que seria falado lá no porão é proclamado pelos eirados. Então hoje nós chegamos nessa plataforma aqui para condenar e denunciar o pecado. Porque se o julgamento que começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Isso é o que diz a Bíblia. Se começa por nós, qual será o fim? Nós temos aqui muitas pessoas nos acompanhando. A gente poderia realmente passar o tempo todinho de versículo por versículo. É como diz São Paulo, né? Tu ensinas a outro que não... tu que ensina a outro e não te ensina a ti mesmo, tu que prega que não deve furtar e furta. E assim sucessivamente. É aquilo que Deus sempre odiou, que foi a iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você sabe que é errado, mas de toda forma você faz. A mulher sabe que é errado cortar o cabelo, ela corta. Sabe que é errado usar pintura, ela usa. Sabe que é errado usar slack, ela usa. Sabe que é errado fumar, ele fuma, ela fuma. E assim sucessivamente. Sabe que é errado beber, ele bebe, ela bebe. Então essa aí é a iniquidade. Isso é o pecado de iniquidade. Iniquidade foi encontrado em Lúcifer, o anjo de luz. Nele foi encontrada a iniquidade. Então o que é que Deus fez? Expulsou do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, nesse tempo de ira, né, que São Paulo diz que é o tempo que a ira de Deus é manifestada. Que Ele não nos expulse do seu reino, né? Que Ele não venha nos recusar, não aceitar a nossa oração, como diz no profeta Isaías. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eu não ouço a oração deste povo, eu não aceito o jejum deste povo. Isaías 59. A mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, é onde eu encontrei esse tema, né? O profeta disse: uma esposa de um ministro assentada lá em cima, usando um vestido, e este de uma aparência horrível, vocês dizem, você não tem nenhum direito, né? Irmão Branco disse: eu tenho direito, que é da palavra, de pregá-la toda. Você não tem direito de condenar ela. Ele disse: mas eu tenho o direito de pregar a palavra. Porque quem condena não sou eu, quem condena é a palavra. Deus é que te condena. Você vê que quando você convida alguém para vir na igreja, ele tem sempre uma desculpa, porque aqui é um lugar de julgamento, ele vai ouvir a palavra. Às vezes há cultos que é tomado em cânticos, em apresentações, é um show, né? Não existe uma mensagem para condenar o pecado. O mundo está na condição que está por causa disso. Vocês ignoram aquelas coisas, muitos pregadores afeminados. Eles não falam, eles têm medo de perder os seus dízimos, as suas ofertas, o seu sustento, o seu vale-refeição, como diz o profeta, né? Pregadores afeminados, né? É aquele homem
O afeminado é aquele homem que não quer um contato com uma mulher. Ele quer buscar um prazer diferente. É um prazer diferente. Porque eles não obtiveram, talvez eles nem mesmo tenham sido chamados para pregar em primeiro lugar. Amém? Porém, um verdadeiro servo de Deus permanece exatamente com a palavra. Porque o nosso prazer hoje é na palavra, não é encontros, não é festa, não é banquetes, não é comes e bebes. Isso é muito bom para a carne. É muito bom para a carne. Veja, o profeta chamou os pregadores de afeminados. Eles têm medo de trazer a verdade. Então aquele homem disse para o irmão Branham: você não tem direito de fazer isso, de falar da esposa desse pregador com essa roupa colada no corpo. Ele disse: esse é o problema, dos pregadores afeminados, que tem medo de falar. É chamado disso. Porém, um verdadeiro servo de Deus permanece exatamente com a palavra, correto? Esposa de ministra sentada ali, toda exprimida num vestido com brincos dependurados e maquiada. Cabelos cortados curtos, quando Deus condena a coisa toda como depravação. Então, dizendo que tem o Espírito Santo. Eu estive pregando aqui em Phoenix, há não muito, sobre algo assim. E a esposa do ministro assentada no púlpito, com um desses cabelos de menina, todo torcido, e com um vestido que ela nem mesmo poderia impedir que sua nágua aparecesse. Não podia alcançar seus joelhos, estava cerca de 10 centímetros acima dos seus joelhos, assentada ali. E tem aquela mulher que sai com aquela roupa tão curta e ela vai puxando para baixo. Mas por que não botam mais comprido? Não sei puxar. Então, movendo-se para cima e para baixo, e ainda estava dirigindo os hinos, disse o irmão Branham. Ela ainda estava dirigindo os cânticos. Eu condenei aquilo tanto quanto pude. Deram a palavra para o irmão Branham condenou. Ele disse: eles nunca mais vão me trazer aqui para pregar. Agora, o irmão Branham não era um pregador afeminado. Ele veio para condenar a coisa. Por isso Deus escolheu aquele homem desde o ventre de sua mãe, porque o mundo precisava, a igreja precisava de ser condenada, porque o espírito de Sodoma já estava tomando conta da igreja nos dias do profeta. Nós vamos ver aqui, ele fala: eu condenei aquilo tanto quanto pude. Claro que ele não me convidará de volta. Eu não espero que ele o faça, porém ele conhece o certo e o errado. Quando eu me colocar no julgamento, isso não mais está em minhas mãos. 149. Um homem assim chamado mestre, eu não digo, mas ele não é. Fez uma observação outro dia diante de alguns dos meus amigos numa certa cidade em que eu estaria. Vocês conhecem o irmão? E esse irmão entrou e disseram eles: nós tivemos o irmão Branham aqui uma vez. Uma cidade do oeste. E esse homem disse: o irmão Branham é um homem bom, vê? Ele sabia melhor do que atirar qualquer coisa sobre o caráter. Ele disse: o irmão Branham, mas você não ouça as suas fitas, porque elas te deixarão confuso. Irmão Branham é um homem bom, é um profeta, mas vocês não ouçam as suas fitas, porque elas vão te deixar confuso. Agora veja, esse espírito estava lá nos dias do irmão Branham, para não apertar o play do irmão Branham. Esse espírito migrou, e hoje está aqui da mesma forma. Olha, que ele disse ainda: vocês não escute as suas fitas, elas vão te deixar confuso. Aí levantou um irmão, e aconteceu de estar ali um dos meus amigos que disse: apenas um minuto, senhor, eu estive confuso até que ouvi as fitas.
Eu estava confuso, mas depois que eu ouvi as fitas, saiu a confusão. Vocês estão aqui porque vocês ouviram o CD. Vocês apertaram o play e saíram da confusão da ressurreição isolada, da dualidade. Se vocês nunca tivessem apertado o play, vocês estariam na confusão. E esta é a diferença, disse. Eu não podia entender como um Deus santo se colocaria com coisas como aquelas, tais como todos fazem. A mesma pessoa com ele encontrava-se num certo lugar há não muito e disse: irmão Branham é um profeta. Ele pode discernir coisas e coisas, mas disse: agora não ouça a sua doutrina, pois ele não está certo. Veja aí. É um profeta, discerne as coisas, cura os enfermos, mas cuidado com a sua doutrina. A insanidade, o irmão Branham chama de uma pessoa insano. A expressão rude igual àquela, você não sabe se isto foi... Eu não sou nenhum profeta, mas se a palavra de Deus é verdadeira, ela vem ao profeta. Ele diz: eu não sou, mas se ela é verdadeira, ela vem a um profeta. Ela não foi a Billy Graham, ela não foi a Oral Roberts, não foi a Osmo, não foi a Benny Hinn, ela veio a Branham. Essa terceira etapa não foi o pastor Joaquim, não foi o pastor Febroni, não foi ao saudoso pastor Manuel Ponte, nem ao irmão Ati Russo e Martim. Ela veio ao pastor Osmar. Ela vem a um profeta. Esse é o problema dos pregadores afeminados hoje. Eles não querem falar a verdade para o povo. Eles querem segurar o povo. Você tem que segurar é a palavra, meu pastor. Você tem que segurar é a mensagem da hora. E se for preciso consertar, conserte. Vai diante da congregação e diga: eu preguei errado, como o irmão Branham fez. Tinha hombridade para fazer aquilo. A palavra do Senhor vem aos profetas. Eles eram aqueles que interpretavam a palavra. Então vocês vejam que isto nem mesmo faz sentido. Apenas para se esconder por trás de alguma simpática denominação. A gente quer se esconder atrás de um grande grupo de pastores, de uma denominação, que já se chama denominação. Aí você não diz a verdade. Então ele disse: um desses dias eles quebrarão, se amassarão e perecerão no inferno. Mas a palavra de Deus durará para sempre. Sobre essa rocha eu construo minhas esperanças para sempre. Sobre a palavra do Senhor. Deixe que tudo mais vá a pique. Se eu perder cada amigo, tudo mais. Minha amizade está em Cristo. Minhas esperanças são edificadas em nada menos do que nas justas palavras de Jesus. Nós queremos manter uma amizade, um companheirismo, e não queremos falar a verdade. Quando tudo ao redor da minha alma ceder, então Ele é toda a minha esperança e permanece. Quem vai ficar ao seu lado é Ele, é Jesus. Jesus na mensagem desse dia. Vamos aqui na mensagem A Junção do Tempo 142. Eu tenho tanta coisa aqui que gostaria que vocês lessem tudo. Ouvisse tudo isto: carruagem sem cavalos, colidindo nas grandes estradas, todas essas diferentes coisas que ele disse às filhas de Sião,
como ela se veste e andam. Citando a palavra do profeta Isaías, como os homens sexuais e diferentes coisas apareceriam, como a perversão. Ele está falando do natural, e o natural explica o espiritual nesse dia. Você pensa que esse espírito não tem migrado, invadido o ministério, a igreja? Isso tem acontecido desde os dias de William Branham. Aí quando você não prega a verdade, não traz a luz, a pedofilia entra na igreja, o homossexualismo entra, o lesbianismo entra. Por quê? Porque a verdade não é manifesta. Então quando você acende a luz, todas essas baratas, todas essas corujas, todos esses animais noturnos aparecem. E se você não traz a luz, isso aí fica ali escondido. Por isso a última era, a era de Laodiceia, é uma era escura. A única luz foi Branham. Foi Deus numa carne. Jogaram para fora. Porque eles amaram mais as trevas do que a luz, disse o apóstolo São João. Ele ficou lá de fora batendo, e bate até hoje. Eles não querem saber da luz, para que seus pecados não sejam manifestos. Então é um tempo de se arrepender, de confessar pecados ocultos. Às vezes você fica escondendo dentro da sua casa e não confessa para o seu marido. Porque quem tem que te perdoar é o seu marido, quem tem que perdoar é a sua mulher. Eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. As pessoas se encontram hoje, deveriam ter salmo, deveriam falar daquilo que têm ouvido na pregação, do que têm lido. E muitos é somente a vida dos outros, ou a política, ou o futebol. Não tem nada dentro desse coração seu. O que é que você ouve? Você é aquilo que você come. Perseverança, 241. Como era ele? Ele disse para a mulher. Ele disse, quando um fariseu lhes perguntou a respeito de um sinal, ele disse, vocês, geração adúltera, vocês procuram por sinais. Não é isso certo? Ímpia e adúltera. Ele disse, eles receberão isto, eles receberão um sinal, aquele ímpio e adúltero. Quando houve uma geração mais ímpia e adúltera do que a de agora, quando houve mais pecado, nós temos muito mais pessoas na terra agora. Ele nos diz, tantas pessoas na terra agora mesmo, que têm estado na terra desde Adão, estão na terra agora mesmo. Essa é a geração ímpia e adúltera, homossexuais, perversões, tudo mais, em um crescimento de milhares e milhares. Igrejas caindo, e já estão caídas, ministérios caídos. Oh, mas Deus tem operado, é uma maravilha, está enchendo a igreja, mas está caído. O Titanic estava cheio de gente, mas estava afundado, estava afundando. Impetuoso, obstinado, mais amante de prazer do que amante de Deus, perturbadores da paz. Falsos acusadores, sensuais, desprezadores dos que são bons, tendo forma de piedade, como o Espírito diz, e negando o poder de sua eficácia. Eles têm medo de trazer o 7º selo no seu púlpito, 7 trovões no seu púlpito, novo nome no seu púlpito, que são pregadores afeminados. Não querem ter prazer com a coisa certa. É o homem
que deixou de casar com uma mulher para casar com um homem. É uma mulher que deixou de casar com um homem para casar com uma mulher. Aí você vê os pregadores hoje, em vez de trazer a mensagem da hora, a mensagem do dia, eles trazem outra coisa para dar prazer para o povo. Eu nem sabia como eu ia trazer isto nessa noite. Pregadores afeminados, negando o poder de sua eficácia, dos tais afastai-vos. E alguém diz: nós temos indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, grande encontro de louvor. Você tem que ter prazer com a coisa certa. O homem tem que casar com uma mulher. A mulher tem que casar com um homem. Não é com uma mulher, não. Deus não fez isso lá no início. Ele fez um homem para uma mulher. É a perversão. Deus não botou duas mulheres no jardim do Éden? Deus não botou dois homens no jardim do Éden? Negando o poder de sua eficácia, dos tais afastai-vos. Nós estamos vivendo nesse dia. Hoje tem se cumprido essa escritura. Que tal entre os ministros? É o profeta. E que tal entre os ministros? Eu estou trazendo isso aqui, eu sei que muita gente está me ouvindo, né? Eu vi uma crítica em cima de uma pregação do pastor Mendes e eu me inspirei nisso aqui. Fui buscar as mensagens de Mombrana e achei. Você deveria pedir perdão para o pastor. Quando ele falou desses pregadores afeminados, você dizendo que nunca viu isso na mensagem, nunca viu em livro nenhum, nunca viu na Bíblia. Que tal entre os ministros? Hein? É que a coisa é profunda. Eu vejo aquele pessoal mergulhar naquelas cavernas, e eles vão lá no fundo, né? Diz: Deus, se fosse para ganhar vida fazendo aquilo ali, eu não ia. A mensagem é como mergulhar no fundo. Você tem que mergulhar. Não é na parte rasa, não é com água pelos artelos, não. A terceira puxada é águas profundas. Você está criticando, é porque você tem medo de mergulhar, mergulhe. O irmão Brana disse que aquelas criaturas que estavam no profundo, elas não podiam vir à superfície, porque elas iam morrer. Elas foram feitas para viver no profundo. Elas se alimentavam no profundo. Elas viviam no profundo. Elas tinham companheirismo no profundo. Ele fala na fase presente do meu ministério. A noiva hoje tem companheirismo nas coisas profundas. Ela se alimenta das coisas profundas. Se você vem à superfície, você morre. Ele disse: se aquele peixinho viesse à superfície, morria. Ele não foi feito para viver na superfície. Nós somos do eterno, nós somos da eternidade, nós não somos daqui. Então ele disse: que tal entre os ministros? 78. Hoje eu recebi um recorte do jornal de Los Angeles, Califórnia, onde conta de um grupo de ministros batistas, presbiterianos, e outros que juntaram um grupo de homossexuais e praticaram a mesma homossexualidade com eles. Pastores. Isso foi no natural, 60 anos atrás, irmão Brana contando.
juntaram, trouxeram os homossexuais para a igreja e foram praticar o ato do homossexualismo com eles. Ministros, pregadores. Disseram que estavam procurando ganhá-los para Deus. Quando isso é uma das imundícies da hora, uma condição sodomita. E a polícia entrou e prendeu eles. Provando sua palavra, 175. Ele prometeu que nesse dia, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita. Homossexuais. Veja só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei. Não somente aqui, em todas as partes, é crítico. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus, 60 anos atrás. Agora a coisa já ficou fedida. E aqueles na Alemanha e na França, em todas as partes, é praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. É uma era. Se algum dia tiver a oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre alguma dessas coisas proféticas. A Bíblia diz que filhos governariam os pais. E isso é que está acontecendo nesse dia. Os pais têm até medo dos filhos. Quando antigamente os filhos reverenciavam, dava benção para os pais, dava benção para os mais velhos. Hoje eles dizem cada palavrão em casa. Isso é uma geração que está morrendo de uma morte prematura. Eles não durarão muitos. Estão aí para virar cinza. A bomba atômica é para eles. A terceira guerra mundial é para eles. Nós estamos chegando no final. Nós estamos chegando na hora de sair daqui. Essa voz, essa mensagem está chegando no fim. Você não ouve mais. Como aquele homem disse, irmão Branham é um bom homem, um homem de caráter. Mas não escuta as fitas dele, você vai ficar confuso. Ele é um profeta, mas a doutrina dele vocês deixam de lado. Pastor Osmar foi um grande homem, mas esse negócio da doutrina, do aperto play, deixa-se de lado. Foi um bom homem, vamos seguir nós pregando, escutando ele pregando. Vocês têm que ouvi-lo. Vocês ouviram quando ele estava em vida, agora que morreu, vocês têm que ouvir muito mais. Quando você escuta ela hoje, parece cultos que foram pregados aqui, parece que eu nunca tinha ouvido aquela pregação. Você vai ter prazer com outra coisa. Você está ouvindo um pregador afeminado, levando você a ter prazer com outra coisa. O seu prazer tem que ser com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Pai Celestial, nós agradecemos por esta hora, pela Tua palavra, Pai. Aquele rabino disse para o profeta, se eu pregar isto, eu vou mendigar o meu pão. Meu nome está escrito aqui em letras de ouro. Se eu pregar isto, eu vou mendigar. Teu profeta disse, eu prefiro comer bolacha salgada com água do rio e dizer a verdade. Ó Deus, isso é que o ministério dessa hora tem tomado essa posição diante de uma condição sodomita. Pregadores afeminados que nós temos nesse dia, que tem medo de dizer toda a verdade, como disse o irmão Brana para aquele pregador.
Ele me chamou para pregar toda a verdade, toda a palavra. Abençoa teus filhos, tuas filhas, ó Deus, que têm crido nessa mensagem, nessa palavra desta hora, no nome do Senhor Jesus.